Assim como a música e o teatro, a dança é uma forma de contar histórias. A gente fala sobre isso hoje aqui no programa Espaço Aberto, com a presença da Andresa de Souza Algaia, é professora doutora de Educação Física da Unesp, aqui o campus de Bauru. Andresa, eu queria agradecê-la pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Fernando Castilho e pela TV Câmara Bauru, Gustavo Rosella. Primeiro eu queria recorrer a alguns aspectos históricos, Andressa, porque a dança no passado ela era a manifestação e a comunicação, né, uma forma de informar vários eventos aí para as comunidades, de nascimento, a morte, colheita, enfim, saúde, né? Hoje no Brasil, que movimentos são representados pela dança? A dança no Brasil, ela faz parte da nossa cultura, né? Norte a sul, leste a oeste, a dança está presente. E a dança é uma forma de comunicação, de valores, de conhecimentos que compõem aquela comunidade ou aquela cultura naquele espaço. E a gente às vezes fala, né, dessa dança como que servia para colheita, para informar nascimento, mas na verdade muitas delas ainda têm essa função social, né, de compartilhamento, de celebração. Então as danças da época natalina, né? Então a gente chama do ciclo natalino, do ciclo carnavalesco, do ciclo junino. Então todas essas danças são danças que ainda mantêm esses valores presentes de comunicação, de expressão, de vários saberes daquela cultura, né? Você trabalha especificamente com danças brasileiras de matrizes africanas, né? Faz parte de alguns grupos aí de trabalho nessa área. Um deles é o NUP, que é o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp Bauru, e também tem o projeto Quilombagem na Escola Maria Eunice. A identidade cultural do brasileiro está intimamente ligada a essa origem hoje. A gente, na verdade, tem várias matrizes, né? Então, a gente traz matrizes de vários países da Europa, a gente traz matrizes de vários países da África. Então, nós somos constituídos, né, os brasileiros, dessas diferentes fontes de como que eu posso dizer, de construção, né? Essas diferentes culturas constroem essa cultura nossa, chamada de cultura brasileira. Mas o que a gente percebe é que existe uma supervalorização de algumas dessas culturas em detrimento de outras. A gente é educado dentro de uma perspectiva eurocêntrica e o que é de matriz africana é sempre deixado em segundo plano ou renegado, como se isso não fizesse parte da nossa vivência, da nossa identidade. Eu, como pessoa negra, essa cultura faz parte da minha identidade. E muitas vezes isso não é entendido, não é percebido, né? Que isso está dentro do que eu sou. Quais são as principais manifestações, né? Claro, na área da dança, nesse segmento, né, que tem essas matrizes africanas hoje no país? Por exemplo, o samba, eu acho que é a maior e mais popular delas, né? Mas a gente tem outros também, a capoeira, o machixe, que também é conhecido aí como o tango brasileiro, mas tem outras origens e outras manifestações aqui na América Latina, mas tendo como origem também a cultura africana. Eu queria que você falasse um pouquinho aí de cada uma delas. O que você falou logo no começo, né? A dança como forma de expressão. Então, nós temos várias danças que são formas de expressão no Brasil inteiro. Muitas vezes a gente desconhece essas danças e sabe delas pontualmente. Então, o carnaval, né? Todo mundo... Parece que as danças só aparecem no carnaval. E essas danças, elas estão presentes na vida diária das pessoas. Você pega um jongo, um maracatu, uma congada. Ela não é simplesmente uma dança para se mostrar em determinada época ou para, né, ser apresentada em determinada época. Essas danças são modos de vidas, que a gente, né, fala que elas são modos de vidas. O que se faz dela é o seu dia a dia, é a sua vida.
Então, um congadeiro, um capitão, um mestre de maracatu, um mestre de jongo, eles não vivem aquela dança pontualmente. Eles vivem essa dança como forma de vida mesmo, que é isso que você falou. Uma forma de expressão e de comunicação da vida. É que a gente não acessa essas danças se você não está perto, se você não faz parte de uma comunidade que essa dança está presente, ou se você não estuda, não pesquisa, você não sabe que elas existem. Mas essas danças, eu tenho o coco, eu tenho o cavalo marinho, eu tenho o boi, eu tenho o cacuriá, lundu, que são danças que permeiam a vida das pessoas, né? Bom, nós estamos recebendo aqui no programa Espaço Aberto a Andresa de Souza Algaia, que é professora doutora de Educação Física da Unesp em Bauru, falando conosco aí sobre dança. Qual é a importância da dança, de uma forma geral, no processo de ensino e aprendizagem? Bom, o que a gente infelizmente vê é que essas danças estão pouco presentes nas escolas. E quando elas estão inseridas no espaço de educação formal, ela é tratada de forma superficial, muitas vezes apenas na questão do corpo, do fazer, e não do fazer, do entender o que é essa dança, a sua história, seu contexto social, a importância que ela tem na comunidade. Infelizmente, o ensino dessas danças fica preso ao aspecto de forma fragmentada, né? Apenas no aspecto, muitas vezes, do movimento, falando especificamente da área da educação física. Então, eu vou ensinar uma capoeira, eu penso nos golpes, né? No golpe de ataque e defesa, e eu não penso todo o processo que se deu na construção dessa manifestação. Então, por que a capoeira aparece? Para que ela serviu ou para que ela serve nos dias atuais? Quem são as pessoas que fizeram isso? O que as pessoas que praticavam a capoeira passam até hoje, né? Então, as marginalizações, a discriminação racial, mestres importantes para a história que morreram sem valorização, morreram pobre e que foram muito importantes para a manutenção, para a criação, manutenção dessas manifestações. Então, a gente tem na capoeira, por exemplo, mestres que foram embora do país porque não viam aqui uma possibilidade de ganhar dinheiro, porque é uma forma de sobrevivência com a capoeira, ou ser valorizado dentro das suas escolhas, da sua cultura. Então, muita gente morreu pobre, morreu sem ter um reconhecimento, ou foi embora do país, né, levar essa capoeira para fora, para outros lugares, onde muitas vezes eles encontraram reconhecimento. Então, a gente tem uma história muito triste, que é a história do mestre Pastinha, que é um mestre de capoeira Angola, que morreu assim, abandonado, sem nenhum apoio social, vamos dizer assim, né, da comunidade como um todo, da nossa sociedade. Então, é muito difícil para essas pessoas, para eu que, né, estou diretamente ligado também a essas manifestações, ver a desvalorização que esses mestres e mestras da cultura popular têm. Como é que se promove, então, a valorização da cultura negra e das raízes culturais africanas por meio da dança, né? Aproveitando essa arte aí. E como aproveitar as danças afro também para ensinar sobre as relações étnicas e raciais? Eu acredito que passa pelo processo de educação. Não só pela educação formal, né? Quando a gente fala de educação formal, a gente está falando da escola, mas da educação não escolar. Então, todo espaço que eu encontro pessoas, que eu compartilho de saberes, é espaço de formação, de educação. Então, acredito que esses espaços são espaços que podem fomentar uma nova perspectiva, um novo entendimento sobre essas manifestações de matriz africana que sofre com o racismo, porque a gente tem uma sociedade extremamente racista, que a gente fala do racismo estrutural. Então, a sociedade brasileira está fundamentada num racismo construído há séculos, e a gente vem trazendo esses valores racistas. E quando você vê um tambor, né, os alunos na escola, muitas vezes, não só na escola, né, outro dia a gente foi fazer uma vivência no calçadão da Batista, e a gente leva o tambor, a gente começa a tocar o tambor, as pessoas já olham diferente, já passa e falam assim, chuta que é macumba.
sem entender o que é essa macumba. E a macumba foi usada, a palavra, né, macumba, é usada de uma forma pejorativa, como algo ruim, e as pessoas não entendem, não sabem o que é, não vão buscar saber. Então, para mim, todo espaço, todos esses espaços são espaços possíveis de transformações, que é perceber, entender, respeitar essas danças, perceber a diversidade que nós vivemos e começar a respeitar. Eu acho que falta um pouco isso. E acredito que a escola também tem um papel fundamental na superação dessas visões preconceituosas e estereotipadas dessas manifestações. Então, não é porque tem um tambor, né, que é algo ruim, algo maligno. Historicamente, tudo que está relacionado à cultura negra foi feita de uma forma para entender que aquilo é algo negativo, né, que aquilo é algo ruim. Então, as palavras negra, né, sexta-feira negra, gato preto, tudo que está ligado à cor preta sempre é algo voltado pro ruim, né, pro pejorativo. Então, eu penso que precisamos reaprender, ressignificar essas manifestações. Meu papel como educadora, num curso de formação de professores, é extremamente importante, no sentido de provocar os alunos para pensar essas questões. Aproveitar que a gente está falando aí da origem de alguns termos, quando a gente usa o termo racial, racismo, raça, isso está correto ou está incorreto na sua opinião? É sempre adequado trocar por étnica, tomando como base o fato de que nós não temos raças e sim etnias? Sim. Como é que você vê essa questão como educadora? O que a gente tem estudado na área do racismo e das relações étnico-raciais, como queiram algumas pessoas, né, preferem chamar, é que essa palavra, a raça, surgiu a partir da ciência moderna, que estabeleceu, a partir dos estudos, que existiam diferentes raças. E que a gente tinha a raça branca, a raça negra, a raça amarela. E por conta desses estudos, a população negra passou a sofrer outras formas de marginalização, discriminação. Então, experimentos que mediam o tamanho do crânio, né? E aí dizia que por conta do tamanho do crânio, nós éramos mais inteligentes ou menos inteligentes. E que as pessoas negras, por causa da sua cor, se aproximavam mais aos macacos. Então, é como se nós fôssemos muito mais próximos dos animais do que as pessoas. Por conta dessas ciências, né, do século XVIII, XIX, que iniciou esses estudos e a partir daí classificou a gente dentro dessas raças. Historicamente, a gente veio sofrendo com essas determinações. Então, o espaço de trabalho, o espaço de educação, a gente não acessava esses lugares. E o que o movimento negro faz? Ele traz esses conceitos hoje, mas numa perspectiva das ciências humanas, para dizer assim, a gente não pode esquecer isso, essa divisão que houve historicamente. Por quê? Porque foram elas, ou foi ela, que causou não só o que a gente vive hoje, né? Mas algumas das problemáticas que a população negra sofre hoje foi por conta da determinação desses estudos. Então, a gente não pode negar historicamente isso. Então, a gente usa o termo raça ou a palavra relacionada à raça pensando no que trouxe de consequência negativa para a população negra. Então, o racismo, a discriminação racial, o preconceito racial. Então, as pessoas não saberem, não estudarem, não entenderem o que é essas culturas negras, da onde que nós viemos, ou melhor, não viemos, fomos trazidos obrigatoriamente, amarrados, chicoteados, dizimados, porque muitas pessoas morreram nas travessias, né? Então, a gente tem uma porcentagem exorbitante de pessoas que morreram durante as travessias, durante o tráfico negreiro. Então, a gente combate o racismo e mantém essas palavras, racial, racismo, discriminação racial, preconceito,
dentro de uma perspectiva e de um entendimento histórico, da historicidade. Por isso. Para a gente falar de todas essas reflexões, trazendo para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, aí, possibilidades bem práticas, que são os 2 projetos com os quais você está envolvido. Então, o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp, né, já citamos aí no começo da entrevista, e o projeto Quilombagem na Escola Maria Eunice. Queria que você falasse um pouquinho, então, divulgasse o trabalho desses 2 projetos. O NUP é um núcleo vinculado à Pró-Reitoria, né, à reitoria, na verdade, da Unesp. E o NUP procura fomentar ações no sentido de valorização da cultura negra, no sentido de discutir as relações étnico-raciais e combater o racismo, não só dentro da universidade, mas fora dele. Então, nós temos vários professores e professoras da instituição vinculadas a esse NUP e tentando em cada um no seu campo ou dialogando entre nós, que fazemos parte, e os alunos e estudantes também da Unesp fazem parte, para pensar, né, como que a gente pode, como professores da universidade, estudantes da universidade, contribuir para a superação desse racismo, para fomentar essas discussões. Então, a gente tem uma cidade bastante segregada, né? Bauru, eu vim para cá em 2012, eu estou aqui desde 2012. E não muito diferente de Campinas, que eu morava em Campinas. É uma cidade muito segregada. Eu ia nos espaços e não via a população negra. Eu falava, mas, poxa vida, né? Que estranho, não vejo negro. E aí você vê as pessoas negras pontualmente em alguns espaços e em alguns momentos. Então, isso incomoda bastante. Incomoda muito. Então, isso gera uma discussão. Cadê essas pessoas? Por que elas não ocupam esses espaços? Ou quais são as políticas públicas para essa população? O NUP tem o sentido, então, de reunir pessoas interessadas em debater essas temáticas, em buscar uma cobrança mesmo, de fazer uma cobrança dos munícipes, do governo, no sentido de fomentar ações para essa comunidade. E o Quilombagem na Escola é uma proposta do Núcleo de Ensino, também da Unesp. Esse ano a gente aprovou esse projeto. Esse projeto vai ser desenvolvido na Escola Maria Eunice, que é uma escola recente. Acho que a Maria Eunice tem 2, 3 anos, se não me engano. Lá nas proximidades do Jaraguá. E é uma escola que eu fui fazer um diálogo, né, sobre uma roda de conversa sobre as cotas raciais e sobre o cursinho gratuito, o cursinho 1º de Maio, que é um cursinho gratuito lá da Unesp. E eu percebi, assim, uma resistência muito grande. A gente perguntou numa sala de 80 pessoas quem gostaria de prestar vestibular, né, frequentar a universidade. Assim, a gente teve 6 pessoas que levantaram a mão num universo de 70, 80 pessoas. Então, isso me causou um choque muito grande, muito. Aí eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, né, aqui nessa escola. E eu saí de lá muito provocada, me sentindo muito mal. Uma energia ruim, uma coisa estranha. Aí eu falei, não, eu preciso estar aqui, né? São esses espaços que eu quero ocupar. E quando você perguntou sobre como que a gente faz para mudar isso, acredito eu que seja nesses espaços provocativos, que te incomoda, né? Que te tira do prumo, assim. Aí eu fiquei com isso reverberando. Tinha a professora Camila Blois, que é a professora que me convidou para ir na escola fazer essa roda de conversa. Eu falei com ela, Camila, vamos fazer um projeto na escola? Ela topou, eu escrevi, propus, foi aprovado e a gente já começou esse mês na escola. Um reconhecimento inicial, uma conversa com a direção da escola, coordenação pedagógica. Semana passada a gente foi conversar com as professoras e os professores, o ATPC. E a semana que vem a gente começa a fazer a divulgação com os estudantes, para convidá-lo para participar. E o sentido do quilombagem na escola é pensar o que é esse espaço de resistência, como foi o Quilombo de Palmares e vários outros quilombos que nós tivemos e temos hoje. Que é um espaço de resistência, é um espaço de você tentar manter aquela cultura, não esquecer as suas raízes, os seus valores, porque a gente vai entendendo que é necessário respeitar essa cultura
dialogar com o que é novo, com o que é moderno, com certeza, mas não negar aquilo que existe, porque existe muita negação dessa cultura de matriz, não só de matriz africana, mas de matriz indígena. O quão esses conhecimentos são desvalorizados, porque é como se o conhecimento eurocêntrico é a única forma de entender o mundo. E não, a gente tem muitas formas de entender o mundo. A gente tem mais de 300 etnias, né, ou povos indígenas no Brasil, e cada um tem o seu modo de entender a vida, de entender o mundo. Por que eu tenho que ficar presa a uma única forma de entender, né, esse mundo, de perceber a minha vida e querer viver a minha vida? Eu me identifico muito mais com as culturas tradicionais, que percebe a vida dentro de um todo, não de forma fragmentada. Então, o que eu planto, eu colho, eu como, né? E como que a água e como eu trato a água, eu não jogo água suja, é porque eu preciso dela. Então, é um outro entendimento que eu me identifico mais do que propriamente outras formas, né, de conhecimento. Andresa, então, só para a gente encerrar, falar um pouquinho agora da dança, né, como uma ferramenta terapêutica para fortalecimento da autoestima, da autoconfiança. Você também faz parte de um projeto nessa área de saúde mental e da dança como ferramenta aí para tratamento psicológico, que é o projeto Cada Um é Cada Eu, uma parceria do CAPES com o Departamento de Psicologia da Unesp. Queria que você aproveitasse, então, para falar um pouquinho deste trabalho em especial. Esse trabalho no CAPES surgiu a partir de um convite do professor Oswaldo, que é o professor da psicologia. Eu faço parte do grupo Pavio de Candeeiro, e a gente foi fazer uma apresentação numa semana da psicologia, que é organizada pelos estudantes da psicologia, do curso de psicologia, desculpa. E a gente se apresentou, e depois o Oswaldo contando para mim, quando ele me convidou para uma conversa, que as alunas tinham ficado encantadas com a apresentação e achava que isso seria muito importante, tá, na psicologia, no curso de psicologia, esse trabalho com o corpo, a dança, a brincadeira, a música. E ele me convidou para a gente tentar elaborar um projeto. Foram 2 anos de namoro, assim. Demorou bastante para gerir esse projeto. E acabou que culminou no Cada Um é Cada Eu. E a gente fez uma parceria, então, Educação Física, Departamento de Psicologia, o CAPES e a Secretaria Municipal de Saúde, que foi quem, né, autorizou a realização desse projeto no CAPES 1, que é o CAPES da Monsenhor Claro. Lá a gente tem o acompanhamento da psicóloga da Juliana Pisano e de alguns alunos, a aluna Luísa, que é bolsista, a Luísa Dantas é aluna da Educação Física, que também vai. E geralmente tem algumas estagiárias do curso de Psicologia de outras instituições ou do curso de TO. A gente se encontra uma vez a cada 15 dias, 1h30. É um espaço aberto, é uma oficina aberta. E as pessoas que chegam na oficina são as pessoas que já passaram pelo grupo que a gente chama de intensivo, não intensivo, e que aí pode frequentar alguma das oficinas que o CAPES oferece. O CAPES oferece o Batucaps, que é com música, a terapia ocupacional, a oficina de expressão corporal, eu não lembro se tem mais alguma, mas eles podem frequentar, é aberto para qualquer pessoa que queira frequentar. Na oficina a gente trabalha com várias danças, dança circular, dança contemporânea, trabalha com atividades expressivas, atividades rítmicas. E a ideia é um espaço de acolhimento, da gente dançar junto, brincar junto, rir junto. E se depois de lá eu não vou ter mais esse riso, não importa. O que importa é aquele momento, aquela 1h30 que nós estamos lá. E sempre no sentido de contribuir para esse tratamento, que muitas vezes é extremamente dolorido para as pessoas que passam por esse sofrimento, para as famílias. Muitas vezes eles ficam diretamente relacionados com tratamento apenas medicamentoso. Então, a gente acredita dentro por isso que a gente pensa essa proposta, que existem outras possibilidades de contribuir para esse tratamento.
Bom, esse foi o nosso convite a você que nos ouve, nos assiste aqui no programa Espaço Aberto. Nosso convite à reflexão sob várias perspectivas aí da dança. Recebendo aqui em nossos estúdios a Andresa de Souza Ugaia, que é professora doutora de Educação Física da Unesp em Bauru. Andresa, eu queria te agradecer pelos esclarecimentos, pelo bate-papo, por trazer para a gente aí ao nosso conhecimento todos esses projetos importantes que são realizados pela Unesp aqui na cidade. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Bom, essa entrevista vai ao ar aqui pela Rádio Câmara, nos 93,9 FM, também nos canais 10 da NET, 60.3 UHF Digital, e ainda está disponível para você acessar na íntegra no canal da TV Câmara Bauru no YouTube. É só você digitar, procurar que está lá. Obrigada pela sintonia e até a próxima.